Os inventários, eles são mal compreendidos, eu diria. É uma ferramenta talvez um pouco mal compreendida. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. E eu gosto muito de discutir e falar aqui por que e como a gente chega a ser esse gestor, essa gestora reconhecida, né? Inventário é um dos assuntos que a gente trata aqui como a vida real, o dia a dia da fábrica, mas basicamente você que quer se tornar um gestor, uma gestora de indústria reconhecido aí na fábrica por todos, né? Não só pelos seus líderes, mas também pelos seus liderados e pelos seus pares, basicamente você tem que trilhar aí 3 caminhos, 3 pilares, 3 estruturas básicas para que você possa, de fato, fazer uma carreira bem sólida, bem concreta e com muito resultado, com certeza. Basicamente, você fazer o desenvolvimento da sua área comportamental, da sua estrutura comportamental, como você se comporta como gestor. Não é simplesmente mais um na multidão, você é ali exemplo, você é ali alguém que lidera, que conduz uma equipe. Então, isso é muito importante, muitas vezes negligenciado ao longo da nossa carreira. Muitos de nós aí que já estão na carreira aí pouco mais tempo, né? Eu já estou há 17 anos, teve que aprender isso com erros e acertos. E é por isso que a gente vem aqui insistentemente discutir sobre esses pilares. E um deles, sem sombra de dúvida, o pilar comportamental, que faz toda a diferença. Mas não é só ele. Nós temos aí o pilar técnico, e quando eu falo de técnica, gente, não é saber executar o produto, não. A técnica é de como você gerencia estoques, como você gerencia processo produtivo, como que você gerencia PCP, como que você gerencia área de compras, processos, enfim. Toda essa área operacional, né? Todas as operações da fábrica, elas precisam de um olhar técnico para que você faça as rotinas do dia a dia acontecer. E, por fim, a análise e gestão, que eu digo que coroa todos esses conhecimentos, justamente porque é onde você aprende a tomar decisões mais estratégicas, aprende a tomar as decisões que realmente vão levar aquela empresa para um outro patamar e, por consequência, você na sua carreira também ir para outra direção, né? Eu falo que se a gente não tiver como meta também ajudar a empresa a crescer, ajudar a empresa a prosperar, muito provavelmente a gente não vai sair do lugar. Então, nosso papel é fazer com que esse negócio ele seja rentável, ele ajude aí os proprietários a prosperar e, naturalmente, você vai junto. E como nós, gestores, somos representantes da alta direção, mais do que é comum a gente entender que o nosso papel é ser um intraempreendedor, é ser aquela pessoa que realmente tem um olhar e um pensamento de dono para fazer com que as coisas aconteçam. E quando a gente fala de inventário, é natural pensar assim, inventário é uma ferramenta que a gente utiliza para poder acertar estoque. Pois é exatamente aí que mora o erro. Por quê? De fato, ela é uma ferramenta de verificação onde a gente compara, né, e atesta se existe ou não divergência, se existe ou não diferença entre o que existe fisicamente, ou seja, os materiais que estão lá no estoque guardados e o que está no sistema, o que está no seu controle desses estoques. Então é a hora da verdade, a hora que a gente compara aquilo que realmente existe com aquilo que está lá em sistema dizendo que existe dentro da fábrica. Pois é. Só que aí existe uma medida que é comum, né? As pessoas acabam fazendo isso muito dentro da indústria, que é usar essa ferramenta para acertar os estoques, acertou os estoques, vida que segue. E aí que mora o problema, gente. Porque esse uso errado da ferramenta, de só chegar, fazer todo o processo de inventário e simplesmente acertar o estoque, por que é perigoso? Porque ele não resolve o problema de divergência. Ele vai lá e acerta o estoque, né? Então você vai lá, faz o lançamento, faz a contagem, o lançamento de todas as quantidades reais que você contou daqueles materiais, seja de matéria-prima ou de produto acabado, e aí acertou o estoque, acertou o sistema. No dia seguinte, vocês vão continuar fazendo as mesmas coisas, né, os mesmos erros que levam aí a divergência no estoque. Né? Então, essa é uma questão que pega muito dentro das empresas, porque ela não sabe exatamente, ou talvez pela cultura de sempre ficar acertando os estoques, entende-se que é uma ferramenta usada para poder ajustar os problemas do estoque, quando na verdade ela simplesmente passa o pano por cima, né? Você vai lá, faz a contagem, acerta, daí algumas semanas você pode ter certeza que as divergências estão do mesmo jeito e você vai começar a acumular de novo. É como se a gente fosse lá, esvaziasse o saco do lixo, mas tem ali ainda lixo sendo colocado dentro daquele saco, daquele balde de lixo.
Então, gente, e eu não estou falando aqui que você deve parar de fazer inventário, pelo amor de Deus, né? É uma ferramenta importantíssima, tem que ser feita, tem que ser muito utilizada mesmo, porém, o que a gente tem que fazer é ter atenção e fazer essa medida que a gente vai falar aqui hoje, tomar esses cuidados antes de fazer o inventário, antes de rodar o inventário. Sabe por quê, gente? O inventário custa muito, né? Quem já fez inventário, ele sabe exatamente quanto custa mobilizar as pessoas, porque a empresa tem que estar parada, né? Não pode ter movimentação do estoque. O quanto custa acertar as rotinas de faturamento, de movimentação de estoque, para que não exista nenhum estoque em movimento, nem fisicamente e nem em sistema, né? Que são premissas básicas também. E o fato, né, o ato de contar é extremamente trabalhoso. Então, você pega aí, tem estoques com mais de 5.000 itens, tem estoques com menor quantidade, mas às vezes é no frio. Ah, tem estoques que são miudezas, né? Ou seja, coisas extremamente pequenas. Enfim, cada estoque tem a sua dificuldade. E aí você vai, mobiliza toda uma equipe para poder fazer, e semanas depois a gente tem a constatação de que não adiantou nada, continua divergente, continua com problemas. E aí, gente, a credibilidade do gestor, a credibilidade de quem está aí à frente de um inventário, ela vai lá embaixo. Por quê? É um trabalho muito grande. É um movimento muito grande de toda a equipe. Tem lugares em que inventários duram 2, 3 dias, né, seguidos, porque você não pode parar o inventário no meio do caminho. Tem lugares que você tem que fazer no final de semana, você não vai parar durante a semana uma fábrica para poder fazer uma contagem. Geralmente é final de semana, feriado prolongado. Então, o custo de você fazer isso por si só já seria um motivo e tanto para você parar e ouvir o que eu tenho para te dizer, que você tem que fazer antes de começar a pensar no inventário. Porque, gente, custa muito, a sua credibilidade vai lá embaixo, porque você realmente está fazendo um movimento que não vai dar retorno, não vai dar resultado, e o que realmente importa é a gente resolver os problemas de divergência. Teve uma vez que eu fui atender um cliente, ele estava com um gestor novato. E aí, a gente já está fazendo todo um movimento de melhoria de estoque, melhoria dos processos de estoque, enfim. E aí ele teve a brilhante ideia de a divergência de estoque, nós temos que fazer inventário. E aí, nesse intervalo de tempo, como o estoque é fisicamente pequeno, ele foi lá e fez todo o inventário. Por mais que seja um estoque fisicamente pequeno, nós estamos falando de parar as pessoas, perder o tempo, fazer toda a movimentação. Né? Seja um estoque grande ou pequeno, ele teve que gastar um tempo para poder fazer isso e entregou na próxima reunião, todo orgulhoso, né, de que tinha feito inventário, tinha descoberto todas as divergências. A minha pergunta para ele, para vocês é o seguinte: tá, mas e aí? O que você está fazendo para evitar que as divergências aconteçam? E aí, inventário, fazer a contagem, não evita que exista aí movimentos errados e divergências no estoque, corre? E aí é que a coisa pega, né? Imaginem vocês, eu gosto muito de trazer essas comparações. Imaginem vocês que o estoque, gente, é como se fosse, né? A situação que eu quero exemplificar aqui para vocês. Imagina que tem um cano estourado dentro da cozinha da casa de vocês e esse cano está jorrando água para todo que é lado. E aí, tá lá, vazando a água, você tem duas alternativas. A primeira alternativa é pegar o pano e o rodo e começar a secar. E a segunda alternativa é estancar o vazamento. E aí eu queria saber, o que você escolhe fazer? Estancar o vazamento ou pegar os utensílios lá de escoar a água, tirar a água e secar, né? O que vocês escolheriam? Estancar o vazamento ou secar com um pano? Pano, rodo, enfim, quer usar mop também, pode ficar à vontade. Gente, adianta eu querer ficar secando uma água que continua jorrando? Claro que não. Né? Espero que ninguém aí queira ter escolhido o pano e o rodo para resolver o problema. E aí, o que acontece? Quando eu escolho o inventário primeiro, isso mesmo, quando eu escolho primeiro o secar com o pano e o rodo, né? Vamos pensar assim, eu estou escolhendo o inventário. E se eu escolho o inventário primeiro, o que acontece? Eu não parei a fonte geradora. Então, o vazamento está acontecendo e eu não parei a fonte de divergência de inventário.